Olá pessoal, nós estamos na Breslavia, cidade da Polônia, e este é mais um vídeo da série Roteiros que Deram Certo, em que nós contamos como nós costuramos um roteiro, escolhemos as cidades, transportes, hospedagens, e como este roteiro deu certo, convidamos você a assistir um pouco da nossa experiência. Bom, vamos começar então com um bom e velho mapa. Dá uma espiada. O país está no continente europeu bem a leste. A oeste faz fronteira com a Alemanha, de modo que quem segue para Berlim pode dar um pulinho na Polônia com muita facilidade. A sudoeste está a República Tcheca. Quem vai para Praga, por exemplo, chega ao sul da Polônia numa boa. Aliás, nós saímos exatamente da capital tcheca para cá. Ao sul está a Eslováquia, um país com uma capital super bacana que conhecemos em 2020. A sudeste está a Ucrânia e mais para cima a Bielorrússia e outros países ex-repúblicas soviéticas. Nosso roteiro se revelou perfeito. Sem deslocamentos longos, tudo foi bastante confortável. Entramos no país pela Breslavia, uma cidade que muito nos surpreendeu pela beleza. Ficamos 2 noites nesta cidade. Depois seguimos para Cracóvia. Expectativas eram grandes com relação a esta cidade no sul da Polônia, e podemos dizer que ela não nos decepcionou em absolutamente nada. Ficamos 3 noites na cidade, isto é, cerca de 4 dias, muito bem vividos. De Cracóvia seguimos para a capital do país, Varsóvia, uma cidade imensa, com muitas atrações interessantes, não a subestime, por favor. Foram 3 noites e queríamos mais. De Cracóvia seguimos para o extremo norte do país, em direção ao Mar Báltico. Chegamos em Gdansk. Essa foi outra surpresa belíssima. Permanecemos 3 noites na cidade e gostamos muito desse lugar. Terminamos nossa jornada com 3 noites em Poznan, uma cidade de muitas e muitas histórias. O que dizer desse roteiro? Com relação aos destinos, não temos nenhum reparo a fazer. Foram escolhas que se revelaram excelentes. Passaremos pelo menos mais um dia em Cracóvia, mais um dia em Varsóvia e, por que não, mais um dia em Gdansk. Mas podemos também dizer que saímos bastante satisfeitos com nossas 2 semanas pelo país. Caso você queira conhecer nossos roteiros e experiências em cada uma dessas cidades, deixamos na descrição desse vídeo links para os vídeos específicos. Espero que você goste. Nós comparamos os preços de trem e ônibus e chegamos à conclusão de que o ônibus ganhava fácil. Os trens se revelaram um pouco mais caros, mas o problema não era unicamente esse. Logo vimos que o website da Companhia Polonesa de Trens não era exatamente amigável para os estrangeiros, tudo um pouco confuso. Partimos então para os serviços da conhecida Flixbus. Encontramos logo valores de passagem muito bons. Aliás, já fizemos 2 vídeos para avaliar os serviços prestados pela companhia alemã de ônibus. O mais recente, feito justamente nessa viagem da Polônia, encontra-se na descrição deste vídeo, mas podemos já adiantar, saímos muito bem satisfeitos. Para quem quer economizar, já podemos adiantar, a Polônia é o destino certo. Os preços são muito bons, inclusive os valores de hospedagem. Nós, como de costume, escolhemos hospedagem sempre no centro histórico ou próximo das atrações turísticas. Ficamos em lugares excelentes, alguns bem confortáveis, como foi o caso do apartamento que alugamos na Breslavia. Na descrição desse vídeo, deixamos links para cada uma das hospedagens em que nos instalamos em nossa viagem pela Polônia. A alimentação é algo especialmente em conta na Polônia. Você pode gastar pouco em restaurantes, mas pode gastar menos ainda caso frequente supermercado e possa cozinhar. Cruzando o país, por exemplo, descobrimos um mercadinho que se revelou uma mão na roda. Ele se chama Jabika e tem de tudo, inclusive algumas refeições com pratos locais. Você escolhe e pode aquecer ali mesmo.
Alguns, inclusive, têm mesas para você fazer a refeição no próprio mercadinho. Nós preferiríamos levar o nosso prato para o lugar em que estávamos instalados. Dessas experiências ficou mesmo a saudade do pierogi, uma espécie de pastelzinho recheado, com diversas coisas, cujos sabores transformaram-se em parte da memória da viagem. Comprávamos um almoço ou um jantar para 3 pagando muito pouco. Aliás, deixamos o link para um vídeo que trata exatamente dos gastos de viagem. Nesse vídeo você encontra tudo muito bem detalhado. Tá muito frio hoje, ó? Muito frio. Viemos aqui nos abrigar no Café Costa, que já nos salvou uma vez. Quando Laura era pequenininha, a gente estava na Escócia, numa chuva, ela de perna quebrada, um frio. Foi no Costa também que viemos nos abrigar, né? Então, acho que a gente tem uma história com esse café. Quando viajar? Essa é uma pergunta que requer muita atenção. Já viajamos para a Polônia durante o verão. Nesta estação, é claro, o visitante se depara com temperaturas bem amenas, uma vez que o verão não costuma ser muito quente por lá. Já o inverno, quando estivemos em nossa segunda visita, se pode conviver com dias de frio bastante intenso. Talvez tenhamos tido um pouco de sorte, pois no final das contas, nessas 2 semanas pelo país, achamos que o que a gente acabou enfrentando era um tanto razoável. Considerando que estávamos em janeiro, enfrentamos temperaturas médias na casa de 5 a 7 graus. Uns dias mais frios, mas quase sempre bem suportáveis. Fizemos um vídeo para tratar especialmente desse ponto e o deixamos na descrição desse mesmo vídeo. Nele tratamos da experiência de viajar em um país muito frio, mas especialmente das estratégias para se tocar a viagem sem perrengue. Dá uma conferida. Varsóvia é realmente surpreendente. Fomos parados por mais uma senhora, super simpática, mega elegante, e começou a falar pra gente um monte de coisa, a gente não entendeu nada, falamos que não entendíamos, ela pouco se importou, continuou feliz, apontou pra cá, falou Leonardo da Vinci, tipo assim, vai lá. E aí a gente tá entrando pra ver o que é. No final, ainda mandou beijinho pra gente. E aqui é as dependências da Universidade de Varsóvia, parece. Bem, nosso balanço é muito positivo com relação à nossa viagem à Polônia. Comparados aos espanhóis, portugueses, italianos e outros europeus mais a oeste, o viajante poderá perceber que os poloneses são um pouco mais fechados. Mas isso não quer dizer que sejam antipáticos, pelo contrário. Em várias situações durante a viagem, fomos surpreendidos pelo cuidado e simpatia desse povo eslavo. O país é belíssimo. Possui uma excelente infraestrutura para circular em suas cidades e acolher visitantes. De quebra, não conta com o euro, mas sim com o zloty, uma moeda cuja cotação mais ou menos bate com o real, e assim nos permite fazer uma viagem confortável, sem que tenhamos que vender os rins. Você programa sua viagem para a Polônia? Deixe seus comentários e dúvidas e teremos o imenso prazer de responder e, quem sabe, ajudá-lo a pensar seu próprio roteiro. Boa viagem!